Olá, está começando mais um Tricotando. E hoje nós vamos conhecer o trabalho de uma dessas artistas que faz um monte de coisa, que começa com uma coisa, faz mais um monte de coisa e vai ter mais um monte de coisa para acontecer. A Maria Moema. Maria Moema, eu vou falar, ó, vamos ver se eu decorei. Maria Moema, você é pedagoga, dançarina, jazz, balé? Principalmente balé. Principalmente balé, dança contemporânea. Ai meu Deus, dança moderna. Dança moderna. E você também é muito fã de cordel. Muito. E barroco. 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 Aê, acertei. E a gente vai falar sobre tudo isso e mais um monte de coisa. Mas primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite. Já digo antes de tudo que você está vestindo Se é da Moda, né? Se é da Moda by Helenice Costa. Sim, porque sim. E olha, a primeira coisa, quando a gente estava conversando, você falou muito de uma coisa muito doida que você chamou de arte acessível. Arte democrática? Como assim? Como assim? Adoro quando a gente não sabe o que dizer. Fico procurando as palavras porque a gente tem uma ideia de que arte é para um tipo de pessoa. Então que você precisa ter pré-requisitos para entender. Então, como essas fotos aqui. Eu preciso olhar para a foto, mas eu preciso entender uma série de coisas para entender essa fotografia. Para entender o tipo de fotografia, para entender por que essa angulação. Por que isso? Por que essa tá escura, sabe? Por que esses recortes? Por que o fotógrafo fez isso? Então, nós temos essa preocupação. É claro, se a gente souber com os instrumentos, se a gente souber a intenção do artista, a gente aproveita melhor a obra de arte. Claro. Mas se a gente for uma criança pequena e olhar e simplesmente aproveitar essa arte, ter esse momento de fruição, de nossa, isso lembra tal coisa, isso me faz sentir isso me lembra aquela viagem onde eu me senti sozinho, onde minha mãe não estava comigo. Nossa. Por que a gente não pode simplesmente viver arte? Então é isso que é tornar acessível, é a gente parar com esse mito de que eu não posso aproveitar as coisas de arte porque eu não conheço Mozart, ou porque eu não conheço Picasso, ou porque eu não conheço Shakespeare. Então, todos esses artistas que eu citei, todos eles estavam preocupados com as pessoas comuns. Shakespeare fazia teatro para todo novela, mundo. Né? Era quase novela. Era uma coisa... É claro, se você soubesse a mitologia grega, você aproveitaria muito mais do que ele estava falando. Se você tiver conhecimento, a literatura inglesa e sei lá o que. Sim, isso é legal. A foto ela é bonita, ela é legal, ela me remete a algo. Agora eu sou um fotógrafo, eu tenho um histórico, olha o ângulo, técnica, tal, olha as especificações da câmera, olha que interessante. Isso é legal. Então, então é essa história, não é perder a qualidade da arte, porque tem muito isso. Então agora é isso que eu ia te perguntar. Vou fazer qualquer coisa. Mas popularizou, é no sentido então, não é no sentido de qualquer coisa, mas no sentido de não ficar preso às regras da arte. Então você, vou aproveitar isso, vou conversar sobre isso, vou entender isso. Então é tirar o mito de que existe uma separação. Então se você pegar tudo que é popular no Brasil, é fantástico. Nossa cultura é uma cultura muito diversa, muito bonita e muito universal. Então, voltando ao cordel. O cordel sai de Portugal, chega ao Brasil e muitas vezes, hoje em dia, a gente fica lá. Cordel é coisa do pessoal do Nordeste. Então, é uma coisa assim, mais ou menos. É pobreza, é miséria, Mas é fome. Lá. E as histórias mais clássicas do cordel?
do diabo que vem e atrapalha aquela história. Isso nada mais é do que o Gil Vicente português, ou o clássico da literatura, ou Goethe, né? O Fausto, o que é a história do Fausto? Nada mais é do que o diabo... Essa eu sei, gente, essa eu sei, assista. O diabo vindo, falando alguma coisa e tirando a pessoa, né, do caminho e prometendo muita coisa. Então são clássicos da arte, clássicos do teatro e que estão presentes. Você pega a música sertaneja, o sertanejo universitário. Primeiro olhar que você vai falar assim, imagina, isso não é arte. Imagina, isso aí é bobagem. Mas mesmo aquela música da Delícia, eu não sei cantar direito. Aí se eu te pego. Aí se eu te pego. Pega essa música, será que bobajada? Pera lá, será que é uma bobajada? Ou foram pessoas na praia brincando que compuseram aquela música que ganhou o mundo. Então tudo, beijinho no ombro, que tem toda a polêmica. Desculpa a sociedade. Então você fica assim, é popular? É popular. É. E tem um trabalho, sim, em cima disso. Pode ser uma cópia de um monte de coisa? Pode. Mas será que não são, de novo, as cópias desses modelos clássicos das coisas? Então a gente tem que parar com essa bobagem de que existe uma diferença entre uma coisa e outra. É claro que eu vou assistir uma ópera, eu não vou de tênis, eu não vou... Você não vai esperar eu não vou lá peixes chacoalhando e vou ficar esperando e quebrar até o chão, né? E vou esperar na ópera que ela acabe logo. Isso é chato. Não, ela tem um tempo para acontecer, ela tem ordens assim para se fazer as coisas e a gente tem que saber se adaptar. Então agora eu vou as confusões do que eu vou falando. Mas eu sei onde a gente vai. Mas é assim. Peraí, segura, eu sei onde a gente vai. A gente vai para um rápido intervalo para voltar, porque isso tá ficando muito bom. E eu tenho até medo de cortar, porque realmente tá legal. Gente, intervalo. A Pastelaria, a tradicional e famosa pastelaria da Rua 5, informa que além dos deliciosos pastéis, também oferece combos para festas, reuniões e outras confraternizações. Dá uma passadinha e confira pessoalmente. Centro de Formação de Condutores Teórico Educar, aquele lá da Avenida Brasil. Lá você vai ter a sua primeira habilitação, você vai ter reciclagem e você vai ter renovação de carteira. Tudo isso e muito, muito mais no primeiro e mais tradicional Centro de Formação de Condutores Teórico de Araraquara e região. Polo de Educação Júlia Gorla, Aptiu Idiomas, Inglês e Alemão. Criar Língua Portuguesa e Redação. Êxito, Ciências Exatas, Aptiu, Criar, Êxito, tudo no Polo de Educação Júlia Gorla. Ótica Lupo, a empresa mais antiga e tradicional de Araraquara, agora mistura modernidade. Óculos de grau, armação, óculos de sol, reparos e lentes de contato. Ótica Lupo. Adilson Vital Turismo, número 1 em viagens rodoviárias, agora também com o pacote da CVC. Além de praias, Hopi Hari, Olímpia, Olambra, você também vai para cruzeiros, você vai para outros países, vai para praias mais distantes com a Adilson Vital Turismo. E estamos de volta, prossiga. A gente falou do cordel, mas você falou do barroco. Não nem cheguei no barroco, eu tava falando assim das bobagens todas que a gente vê hoje em dia. Sim. Então, aí vamos para o barroco. Vamos para o barroco. O que aconteceu comigo? Eu era muito pequena e a minha mãe tinha aulas com o professor dela de pintura, o Vanacker, que também foi professor aqui em Araraquara. E aí ele conversava, ele falava de arte, ele explicava as coisas. Então eu sou de um universo de artistas. Sim, você falou, né? Você me contou até que sua mãe, seu pai, sua mãe... Minha mãe e meu pai se conheceram na casa desse professor, do Vanacker, que é professor de Santa Marcelina, foi professor da Santa Marcelina, em artes plásticas e educação artística. E dentro da casa dele existia todo um encontro de outros artistas e tinha uma coisa muito importante que a gente esquece quando a gente fala de sofisticação, de erudição. Artista não tem medo de ousar.
não tem medo de cortar as regras todas. Então você, com seu cabelo verde, muita gente deve achar um absurdo. Muita gente deve achar... Não, e a primeira frase, seu cabelo não vai cair? Porque você está agredindo uma regra de que você não pode ter um cabelo de uma cor que não seja preto, loiro ou meio castanho. vermelho. Levemente vermelho pode, mas aí entra uma outra história. Você é homem. Homem pode ter o cabelo avermelhado? Não, isso daí não, porque a ideia erótica da ideia é a mulher de cabelo avermelhado, não o homem de cabelo avermelhado. Então, isso são pequenas regrinhas que você rompeu. E que você tudo, gente. anda na rua sem nenhum problema. Sim. Então, dentro desse ambiente que eu, criança, cresci, de professores de arte, de artistas de vários lugares, então músicos, artistas visuais e assim por Você era diante. louca da sala. Bailarinos. Era louca da sala. Era Você era louca estranha da da sala, não era? Estranha da sala quando criança? Era. Era considerada a estranha da sala. É um problema, mas é um problema gostoso que a gente Mas gosta. era uma coisa assim, que eu não achava ruim, porque eu sabia dessa liberdade. Então, esse que é o ponto do acesso à arte. Então, a gente precisa não ter medo de ser gente. Então, esse que é o ponto. Aí, voltando ao barroco que eu abandonei, a principal conversa entre eles, entre os adultos, então você tem que imaginar uma casa de artista, um estúdio de artista, os adultos conversando e eu, criança ali, ouvindo as coisas de vendo artista. o que estava acontecendo. Eles falavam o tempo todo do barroco brasileiro. O barroco brasileiro é a primeira vez que a gente existe. Enquanto Sim. Pátria, enquanto nação, referência de arte. De arte. Então, a primeira vez que um artista brasileiro existe é no barroco. Isso lá no século XVII. Você vai para Minas Gerais, ou vai para o Nordeste, para Bahia, para João Pessoa no Mosteiro de São Francisco, Sim. e que você entra e você vê todas aquelas referências, aquilo não é 100% europeu. Aquilo é o Brasil. É o começo da descoberta do que a gente é. E uma das coisas que nós somos muitos. Não tem o Brasil, tem Brasis. Não tem Araraquara, tem Araraquaras. Então a gente aqui em Araraquara tem aquela coisa, porque em Araraquara todo mundo faz tudo direitinho, que aqui a gente conservador, que não sei o quê. Nossa, será que isso é verdade hoje em dia? Não. É isso que é legal, né? Será que isso é possível? Será que existem regras assim tão firmes? As coisas não são bem assim. Só que ainda existe essa dificuldade. O que muda? Então, aí você falava assim, você é a estranha da classe. Porque eu era a estranha da classe. Em todos os lugares eu era diferente, mas isso não me incomodava. Isso só começou a incomodar quando os meus filhos ficaram os diferentes da classe. Aí muda. Porque quando você vê o seu filho sendo discriminado porque ele tem uma relação diferente com o próprio corpo. Então, até tem uma história engraçada para contar. Contar. O meu menino foi no McDonald's, isso quando a gente estava em São Paulo. Ele tinha uns 6, 5 anos. E ele estava brincando. E aí, festinha, né? As crianças da escola. E o amiguinho falou assim, eu duvido que você saia correndo sem roupa. Aí... Ok, dá licença. Aí ele saiu correndo, brincando, e feliz, e livre. Ele não estava pensando em nada, a não ser a própria liberdade de estar sem roupa. Né? Aí fui chamada, cheguei no restaurante, olha, o seu filho fez isso. Ah, é? Aí eu, desculpa. E aí ele olha pra mim e a gente vem conversando, né? Ele, mas mãe, todos os quadros da vovó são de pessoas peladas. Tá vendo como a arte estraga a família? Tá? Como estraga, é que fica? Estraga. Como é que fica? E aí eu falei, Gabi, existem regras.
Você pode ficar sem roupa na sua casa. Você pode ficar sem roupa numa praia de nudismo. Mas numa festa você não pode. Nem no batizado da sua sobrinha, não. Nem na festa de 86 anos da vovó. Não, a vovó pode. A vovó ia falar, adoro! Vai, filho, tá nervoso, sem roupa! Né? Não tem isso? Tem isso. Sim, ai, que família legal, Mas né? aí ele foi... Então, também tem essa história de... Talvez eu, menina, tivesse mais liberdade do que ele, porque existem regras diferentes para os meninos. Uhum. E aí foi nesse momento com ele que eu comecei a falar assim, não adianta ser tão artista. Deve ser horrível. Com essa, igual na história da ópera. Eu vou para a ópera, eu não vou de tênis. Eu preciso tenho um rigor, uma postura para estar lá. Mas eu também não posso esconder a minha arte. Eu preciso encontrar um jeito de organizar tudo isso. E aí, foi a hora que entra a Mosca, que é a Mostra de Audiovisual de Cambuquira, que é organizada por ex-alunos da UFSCar, da Imagem de Som. E aí, eles falam assim, olha, a questão é a seguinte, a gente precisa falar essa história da fotografia. Então, o que eu faço com um menino pequeno que quer experimentar essa liberdade em relação ao próprio corpo dele? Talvez a máquina fotográfica seja uma aceitação social para que ele experimente isso. Então, se ele souber usar essa liberdade, talvez não precise estar no corpo dele, e sim no corpo de uma animação. A partir desse momento, meu filho começou a fazer animação. Com massinhas, com outras coisas. E não era uma coisa específica para o meu filho. Na Mosca, fizeram isso para todas as crianças que foram até lá. Então, todas as crianças podiam experimentar a liberdade de criação através da animação. E entrar em assuntos que não são assuntos para criança. Morte, dor, abandono, que a gente toma conta, né, de criança, a gente protege. Não vamos mexer nisso. Vamos poupar, né? Vamos poupar. Mas eles precisam entender isso. E não adianta, não é tirando a roupa no restaurante que se resolve. Como é que se resolve isso? Como é que a gente entende ser gente? Como é que a gente entende ser gente em grupo? Nossa, é muito louco isso. É muito doido. A gente vai mais um rápido intervalinho, porque eu quero voltar e eu quero falar de videodança. Você pode falar? Ai, meu Deus. Então, a gente já volta com videodança. 100% jeans, qualidade 100%. Todos os números, várias marcas, vários modelos, tudo pro seu jeans. 100% jeans, porque jeans nunca é demais. Você que, como eu, gosta de manter penteado nos trinks, então o Estúdio Pérola vai cuidar do seu penteado. Penteados jovens, tradicionais e muito mais com o Adams e com o Thiago. Dá uma passadinha no Estúdio Pérola, deixa aquele cabelo lindo como você sempre quis. A Gráfica Bolsoni, a mais famosa e popular gráfica de Araraquara e região, informa que o milheiro de seus cartões de visitas vai sair por R$40 e com 5.000 panfletos, frente e verso colorido, meia folha, pochete R$16,90, só R$240. Só a frente, R$210. Dá uma passadinha, aproveite as ofertas. Com certeza você já experimentou as mais deliciosas coxinhas de todo este mundo. São as coxinhas douradas de Bueno de Andrada da Mercearia Freitas. Apenas em Bueno de Andrada, hein? A Mercearia informa que não temos filiais fora da cidade de Bueno de Andrada, hein? Já experimentou as mais saborosas pizzas de Araraquara e região? E batata recheada? Eu estou falando, obviamente, da Pizzaria Bela Massa, que agora serve almoços de segunda a segunda e tem disco entrega. Dá uma passadinha, Pizzaria Bela Massa. E estamos de volta, e antes de prosseguir com a entrevista, eu queria falar 3 coisinhas, acho que só 3 dessa vez. Primeiro, gente, eu amo camarão adorê, tem no rodízio lá no Isaia, lá na Bento de Abreu, é o melhor camarão adorê do universo. Também quero falar do Pirata Snooker Bar, lá você joga sinuca, todo dia tá aberto.
exceto de domingo, ó, todos os dias, exceto de domingo, né? E tem o Frozen tradicional do Pirata, dá uma passadinha. E também, acabou o Dia dos Namorados, mas tudo bem, né? Comprar aquela aliança pro seu namorado, seu marido, pra sua esposa, você vai encontrar lá na Rita Saião, Ouro da Mina Joalheria. E aqui, a gente vai encontrar, sabe o quê? Videodança. Você foi para Portugal estudar o cordel ou o rococó? Rococó. Sim, rococó. Pode ser. Cara, as minhas aulas de educação artística estão rendendo muito. Você tá falando assim, ó, ai, que vergonha. Mas acho que barroco é mineiro, né? Acho que não, melhor não falar esses nomes. Ok, ela falou assim, nossa, podia ser saída de intelectual. Aí eu falei assim, quer ver? Eu vou falar de rococó, que também é próximo, né? Muito próximo do barroco. O rococó é o exagero do barroco. Aí eu falei assim, a roupa dela tem esses argolinhas, lembra meu portão lembra rococó. Acho que tem um pouquinho de rococó, tem um pouco de barroco, de alguma forma ou de outra tem. Aí eu falei assim, melhor não falar isso, que essa parte eu acho que eu vou errar. Aí, não, mas você acertou. Aí, ó, tá vendo? Tá vendo, gente? Olha que alegria. Eu entendo de arte. Agora eu vou ser blasé. Bom, videodança, você voltou pra Portugal pra estudar videodança? Não, eu fui para Portugal ensinar videodança. Uau! Você pensa que a coisa é pouca, a coisa é muita. Então, eles têm um encontro em Aveiro, que era um centro de Portugal, mas eles chamam de a Veneza de Portugal. Então, tem as rias, que são essas vielas com água do mar, onde passam os barcos. É bem bonito. E aí eu fui para lá no encontro de dança alternativa, que a ideia é do Claudinei, que é meu professor, que eu conheci aqui em Araraquara. E ele está há muitos anos lá e ele queria fazer um negócio de dança para todo mundo. De novo, essa história de popularizar as coisas sem perder a qualidade, mas de permitir o acesso. E aí ele viu meu trabalho de videodança e me levou para lá. E nós fizemos um trabalho bem bacana sobre os recortes. Então aí, mesma coisa da fotografia. E a ideia era recortar e dar valor para as partes do corpo que geralmente não aparecem. Então fazer plano detalhe da mão, do pé, da diferença entre as pessoas da rua e do movimento da pessoa que está só andando e do bailarino, do pé mais passado por uma técnica, por um estudo, vamos dizer assim. Então eram essas ideias. Então eu fui para lá para fazer isso, voltei para cá e esse ano eu fui outra vez. E quando eu fui dessa vez, eu fiquei dentro do Museu de Aveiro, estudando o barroco. Oh. Então aí eu fiz o trabalho de estudante. E foi uma das coisas mais incríveis que eu vivi, porque assim tinha o coro alto do convento, onde aconteciam os concertos durante a missa, que eram fechados na ocasião só para as freiras. E eu dancei com uma molecada que toca jazz e que tocou Amy Winehouse. Então eram essas brincadeiras num lugar tão antigo, tão dedicado à música e vivo. Então eles estão lá, gente de menos de 18 anos fazendo o trabalho. Nossa. E a gente junto. E aí, olhando o barroco desse convento, eu vi o quanto ele é próximo do brasileiro. Sim, e você estava aí, conversando sobre isso, inclusive. E fiquei nessa história. Aí perguntei para a Maria da Luz, que é a diretora desse departamento lá do museu, e ela falou assim, olha, todos os estudos dos jesuítas ou dos franciscanos feitos no Brasil vinham para cá. Então, existe um intercâmbio muito grande entre o que se fazia no Brasil e o que se fazia lá. E também entre o que fazia na China e o que se fazia lá. Então, sempre esse contato, que é uma característica do povo português, do navegar, né? Do se arriscar, do ver o que tem para fazer. E então existia essa conversa. E quem fazia
Então ela até brincou, né, que os jesuítas criaram a internet, que essa rede, não criaram a rede, óbvio, sim, mas a possibilidade de você trocar informação é uma ideia dos jesuítas no século XVI. Você vê. Então você andava em Aveiro ou em Coimbra, que é ali perto, e você podia comprar castanha de caju, você podia comprar seda, você podia comprar livros de música dos artistas daqui, de Minas. Então, existia esse intercâmbio muito grande. E aí, na hora que eu mergulhei nisso, você fica... Fala assim, eu preciso dividir isso com as pessoas que estão por perto. A gente precisa dividir. A gente não pode trancar isso dentro dos livros, dentro do museu ou dentro da biblioteca. Corretíssimo. Bom, dá pra ficar um dia inteiro a gente conversando. Foi muito gostoso mesmo. A gente precisa encerrar. Vamos fazer algumas observações. Primeira observação, o seu espaço em Araraquara, um novo espaço em Araraquara, ele vai ficar ali na Rua 5, no Boulevard. E junto com a Cia da Moda, nesse negócio de misturar, agora a gente vai misturar moda, vai misturar estilos de vida e mais um monte de coisa. Eu tô ansiosa pra ver essa junção, quero ver o que vai dar nisso daí, né? E quando estiver prontinho o espaço, a gente vem, a gente mostra o endereço. Você vai ver no anúncio, né? Você vai ver no Museu Cia da Moda. E aí a gente conversa muito mais sobre isso. Okay. Certo? Obrigadíssimo por ter aceitado o convite. Vai ficando tricotando, porque é tricotando que a gente se entende. Tchau, 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 tchau. Tchau pra eles. Entender uma série de coisas para entender essa fotografia. Para entender o tipo de fotografia, para entender por que essa angulação, por que isso, por que essa tá escura, sabe? Por que esses recortes, por que o fotógrafo fez isso. Então, nós temos essa preocupação. É claro, se a gente souber com os instrumentos, se a gente souber a intenção do artista, a gente aproveita melhor a obra de arte. Claro. Mas se a gente for uma criança pequena e olhar e simplesmente aproveitar essa arte, ter esse momento de fruição, de nossa, isso lembra tal coisa, isso me faz... Cordel. Muito. E barroco. Barroco? Barroco. Aê, acertei. E a gente vai falar sobre tudo isso e mais um monte de coisa. Mas primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite. Já digo antes de tudo que você está vestindo Cia da Moda, né? Cia da Moda by Helenice Costa. Sim, porque sim. E olha, a primeira coisa, quando a gente estava conversando, você falou... Isso me lembra aquela viagem onde eu me senti sozinho, onde minha mãe não estava comigo. Nossa. Por que a gente não pode simplesmente viver arte? Então é isso que é tornar acessível, é a gente parar com esse mito de que eu não posso aproveitar as coisas de arte porque eu não conheço Mozart, ou porque eu não conheço Picasso, ou porque eu não conheço Shakespeare. Então, todos esses artistas que eu citei, todos eles estavam preocupados com as pessoas comuns. Shakespeare fazia teatro para todo mundo. Né? Era quase novela. Olá, está começando mais um Tricotando. E hoje nós vamos conhecer o trabalho de uma dessas artistas que faz um monte de coisa, que começa com uma coisa, faz mais um monte de coisa e vai ter mais um monte de coisa para acontecer. A Maria Moema. Maria Moema, eu vou falar, vamos ver se eu decorei. Maria Moema, você é pedagoga, dançarina, jazz, balé?
Principalmente balé. Principalmente balé, dança contemporânea. Ai, meu Deus, dança moderna. Dança moderna. E você também é muito fã de... Muito de uma coisa muito doida que você chamou de arte acessível, arte democrática. Como assim? Como assim? Adoro quando a gente não sabe o que dizer. Fico procurando as palavras porque a gente tem uma ideia de que arte é para um tipo de pessoa. Então que você precisa ter pré-requisitos para entender. Então, como essas fotos aqui. Eu preciso olhar para a foto, mas aí eu preciso entender